Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Agradecer ao Senhor, né, por mais uma oportunidade nesta manhã. E eu quero aqui estar deixando, né, uma palavra, né, para o nosso coração, para o meu e o teu coração nesta manhã. Que nós possamos meditar na palavra do Senhor, né? Para que nós possamos a cada dia estar firme, somente pela palavra do Senhor, né? Porque a palavra de Deus é algo que nos inspira, né? A cada dia a caminhar, pela palavra de Deus que a gente conhecemos, né? A vontade do Senhor em nossas vidas. E todo cristão, né? Ele precisa da palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que nos guia, né? Pelo caminho que devemos andar, é ela que nos corrige. É a palavra do Senhor que nos faz conhecer a Deus, né? E a entender qual é a perfeita, agradável vontade do Senhor para nossas vidas, né? Eu quero estar deixando para a nossa meditação, que se encontra no livro do profeta Jonas, seu capítulo 1, que vai dizer assim: Vocação de Jonas, a sua fuga, o seu castigo. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor, para Tarsis, e descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Só até aqui. Irmãos, estamos diante, né, da palavra do Senhor, a qual ela vai nos relatar a história de um profeta, né? O livro de Jonas é um livro pequeno, né? Apenas contém tão somente 3 versículos. Apenas o livro de Jonas contém 4 versículos, é um livro bastante pequeno, né? Mas nos traz um grande aprendizado. Se nós meditarmos, né, na passagem do profeta Jonas, a gente vamos aprender com os erros dele, para que a gente não cometa, né, no nosso ministério. Eu falo isso para aqueles que já servem ao Senhor, né, que tem um chamado, que tem uma vocação, né, na casa de Deus. E muitas das vezes, né, a história de Jonas se repete. Vemos que o profeta Jonas tinha um ministério, né, profeta, homem escolhido, capacitado, né, para levar a palavra de Deus até os povos, nações. E no capítulo 1 nós vemos o chamado de Deus para com Jonas. E a palavra do Senhor vai dizer, né? A vocação de Jonas, sua fuga e o seu castigo. Primeiro que eu quero falar sobre a vocação. Jonas foi chamado para ser profeta. Deus chamou Jonas e deu a ele uma missão. E aqui eu quero, né, trazer a nossa meditação. Quando a gente aceitamos, né, o Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a gente é convocado para uma missão, uma grande missão na face da terra. E Jonas, Deus chama Jonas, em determinado momento, dá a ele uma missão.
né? Vai dizer, né? A Bíblia que veio a palavra do Senhor. Então, ou seja, Deus chama Jonas. Então Deus foi lá e falou para Jonas: olha, vai até a grande cidade de Nínive e clama contra ela. Deus estava dando uma ordem para que Jonas fosse até a grande cidade de Nínive, uma cidade que se achava grande. E Deus falou: ó, eu quero que você prega contra ela. Clamor é algo, quando a gente ouve clamor, é uma coisa que incomoda. É uma coisa que é falada em alta voz, né? Que é o clamor. Então, assim, Deus mandou que ele pregasse contra aquela cidade, contra aquele povo. Porque a malícia daquele povo chegou até Deus. O pecado daquele povo chegou até Deus. E a palavra vai dizer que Jonas se levantou, se dispõe aí, foi, mas não para a terra de Nínive. Jonas colocou em seu coração em fugir da face do Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que, em vez de ele fazer aquilo que Deus mandou que ele fosse fazer, executar o chamado dele, a missão que Deus tinha entregado, Jonas temeu. Jonas desobedeceu a ordem de Deus. E muitas das vezes, trazendo para os nossos dias, essa história se repete. Muitos que Deus tem chamado, entrega o ministério nas tuas mãos. Quando Deus manda fazer algo, desobedece. Não quer fazer. Teme, né? Assim como Jonas fez, muitos hoje também. Esse mesmo erro é cometido hoje no meio, né, do povo de Deus. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Jonas foi para a terra de Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou sua passagem e entrou nele. E ali ele colocou em seu coração em fugir da face de Deus. Coitado de Jonas, achando que ele poderia se esconder de Deus. Eu quero dizer para você nesta manhã: não pense que você pode se esconder de Deus. Aonde você estiver, o Senhor ele vai ao teu encontro. O que ele botou em tuas mãos para você fazer, faça. Não espere você atrair a ira de Deus sobre a tua vida. E a palavra do Senhor vai dizer que é melhor obedecer do que sacrificar. E a palavra do Senhor vai dizer que Jonas ali, naquele navio, pagou sua passagem, desceu ao porão do navio, ele deitou tranquilamente, como que nada tivesse acontecido, e foi dormir. Quantos que o Senhor entrega algo em suas mãos, tem o peso da responsabilidade, mas que deita sua cabeça no travesseiro, como que nada está acontecendo, enterra o ministério que Deus deu, foge do que Deus mandou para fazer, ainda deita a cabeça no travesseiro, como que nada está acontecendo, e ele dorme. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Deus, aqui no seu versículo 4, mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma grande tempestade. Será que vai ser necessário o Senhor enviar para a tua vida um grande vento? Não é melhor você fazer o que Deus está te mandando quando tudo está aí tranquilo, na bonança? Não espera Deus mandar um grande vento na tua vida. Quantos que hoje têm passado por um grande vento que o Senhor tem permitido para despertar? Porque Deus mandou fazer e não quer fazer. Assim como Deus mandou aquele vento que criou aquela tempestade e o navio que Jonas estava, a palavra do Senhor vai dizer que ele estava quase quebrando.
De tanto que aquele navio era agitado pela zona do mar, quem sabe esse vento que você tem passado aí na tua vida, eu não sei em qual área, se é na área financeira, se é na área da saúde, mas quem sabe que esse vento que tem soprado na tua vida não é o próprio Deus te despertando para você fazer o que Ele mandou você fazer, para você fazer a obra de Deus. Porque quando Deus manda, nós temos que obedecer. Há um ditado aí que manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então, assim, se Deus colocou algo na tua mão para você fazer, faça. Independente do que vão falar, independente se vão acreditar ou não, independente se vão ver que você tem capacidade ou não, se Deus te entregou, faça com amor, faça com zelo. Se Deus te deu o dom da palavra para você pregar, prega com amor. Se Deus mandou você evangelizar, evangeliza com amor. Não fuja do chamado de Deus. Ninguém pode fugir do chamado de Deus. Ele é o Criador, nós somos a criatura, nós temos que obedecer à voz do nosso Senhor. E Jonas ali, a palavra do Senhor vai dizer que ele estava ali adormecido, e aqueles homens naqueles navios desesperados, a Bíblia vai dizer que jogaram as suas fazendas em alto mar, né, para que o navio não afundasse devido ao peso, e mesmo assim, e eles começaram a clamar os deuses dele, né, que eram homens pagãos, começaram a clamar os deuses dele, e de nada adiantava, até que creio eu, né, que chegou ao ouvido do comandante daquele navio, o capitão. Ó, capitão, tem um homem que tá lá embaixo, tá dormindo, e parece que nada tá acontecendo. Nós estamos aqui perecendo, quase morrendo, e ele tá lá dormindo. E a palavra do Senhor vai dizer que aquele homem foi até o porão daquele navio, desperta Jonas, e ainda repreende ele, que foi dormente. Será que como é que você consegue dormir, né? Com isso tudo tá acontecendo aí. Nós estamos quase morrendo. Levanta, vai clamar o teu Deus. Mas algo eu tenho para falar nesta manhã. Aquele que serve a Deus, que sabe que Deus deu algo para ele fazer e ele sabe que não está fazendo, e quando começa a acontecer algo na vida dele, ele sabe por que está acontecendo. Porque Jonas, quando despertou do sono, que ele viu o que estava acontecendo, ele mesmo falou para aqueles homens jogarem ele na água. Porque ele sabia que era por causa dele que o Senhor estava fazendo aquilo. Estava enviando aquela grande tempestade. Então eu quero dizer para você que você sabe o que está se passando na tua vida. Você sabe por que você está nessa situação. Porque é algo que Deus mandou você fazer lá atrás e você não fez. E Deus está requerendo da tua mão. Deus não te chamou para você ficar acomodado. Deus te entregou algo na tua mão para você fazer. E eu tenho para falar uma coisa para você. O que é para nós fazer, outra pessoa não faz em nosso lugar. Então ali Jonas, quando fala para aqueles homens, ó, é por minha causa, né, que está acontecendo tudo isso, me joga aí no alto mar, que isso tudo vai acabar. E aqueles homens ainda com medo, né, de fazer aquilo, porque temeram, viram o poder, né, de Deus, o que estava acontecendo ali, aquela grande tempestade, que temeram, até mesmo pela vida deles, né, de jogar Jonas, né, naquele alto mar, com medo do que poderia, né, acontecer a eles. Mas a palavra do Senhor vai dizer que Jonas foi lançado ao mar, e logo em seguida veio um grande peixe, e Jonas, né, foi engolido. E a palavra do Senhor vai dizer que Jonas passou 3 dias e 3 noites dentro daquele peixe. E ali Jonas caiu em si. Jonas refletiu que ele desobedeceu a ordem de Deus. Que ele não deu ouvido à voz de Deus. Quem sabe você se encontra numa situação como de Jonas, que até mesmo, né, tem se arrependido de não ter obedecido à voz de Deus. Então que você venha refletir. Venha pedir a Deus a perdão, né, pela tua falha, porque a gente somos seres humanos, irmãos. A gente falhamos. Muitas das vezes,
Não é nem porque a gente quer. Muitas das vezes que a gente quer, vai se preocupar do que a pessoa vai dizer. Se a pessoa vai dar crédito da palavra que vai sair da tua boca. Jonas temeu. Ele tinha um motivo para temer, para ter medo, para não querer ir naquele lugar que Deus mandou ele ir, porque aquela cidade tinha uma fama de mal. Aquela cidade tinha uma fama de ser um povo perverso, que matava pessoas, matava os profetas que iam até ali. Então Jonas temeu pela vida dele. Mas Jonas se esqueceu de quem estava mandando ele ir, era o Todo-Poderoso. Então o que eu tenho para falar para você, não tema um homem. Porque a palavra do Senhor vai dizer, não tema o homem que pode matar somente a carne, mas tema aquele que pode matar a carne e também o espírito e lançar no inferno. Então é melhor você obedecer, não olha para o que vão falar. Olha no que Deus está mandando você fazer. Olha no que Deus está confiando nas tuas mãos para você fazer. Não se preocupe no que pode ocorrer com a tua vida. Do que vão falar. Ah, mas irmã Renata, vão dar crédito. Vão me julgar. Irmãos, se a gente não for perseguido, se nada acontecer na nossa vida, é sinal que a gente não está agradando a Deus. Então a gente temos que passar por determinadas coisas na nossa vida. Se a gente for dar ouvido ao homem, a gente não faz nada para Deus. Se a gente temer um homem, a gente não faz nada. Nem todos vão aceitar o ministério que Deus tem na tua vida. Tem pessoas que vão se incomodar até da maneira que você adora a Deus. Infelizmente, é o ser humano. A gente não devemos olhar para isso. A gente devemos fazer a vontade de Deus, porque Ele sim merece. Nós temos que se preocupar com o que Deus pensa ao nosso respeito. Porque quem se entregou naquela cruz do madeiro foi Ele por nós. Quem morreu por nós foi Jesus, não foi um homem. Então para de olhar para um homem. Faça o que Deus colocou no teu coração. Não olha para um homem, não olha o que eles vão dizer. Se você vai ser aceito, se você vai ser bem recebido ou não. Mas se Deus mandar você falar, fala. Se Deus mandar você fazer, faça. Porque senão o Senhor vai requerer na tua mão. Quantos que hoje estão em determinadas situações por causa da desobediência, não fez o que Deus mandou? Quantos que ainda estão no leito de hospital porque Deus mandou fazer algo, fugiu do chamado de Deus, fugiu do que o Senhor queria e agora estão pagando as consequências. Assim como que Jonas pagou. Ele teve que se arrepender, né, do vento daquele peixe. Ele não quis ir com as pernas dele, de um jeito ou outro ele teve que ir. Dentro do peixe ele foi. E o peixe levou ele até a terra, que era para ele ir, e vomitou ele ali. Então não adianta você correr do chamado de Deus. Não adianta. É você vamos dizer, dar murro e ponta de faca. Não adianta que você vai conseguir fugir por muito tempo. E você vai ter que fazer o que Deus te mandou. Assim como o Jonas teve que fazer. Era bem melhor ter ido normalmente de navio, né? Evitar esse constrangimento. Pessoas perdeu fazenda, perdeu bens por causa dele. Porque aqueles homens jogou tantas coisas lá no alto mar. Propriedades, né? Porque era rebanhos de fazendas. Por causa de um que desobedeceu a Deus. E por causa da desobediência de um, todos pagam que está em sua volta, paga. Talvez sua família está numa situação por tua causa. Por causa que você está desobedecendo a voz de Deus. Você não quer fazer o que Deus está te mandando. Aleluia. Glória a Deus. E aí a palavra do Senhor vai dizer que Jonas foi até aquela cidade. Pregou a palavra do Senhor. O povo se arrependeu. E houve salvação naquela terra. Então é isso que Deus quer fazer na tua vida. Seja um instrumento nas mãos do Senhor. Seja um instrumento de salvação na mão do Senhor. Tem muitas pessoas, né, que estão aparecendo no mundo. Precisando, né, ouvir a palavra da tua boca. Então não rejeite a oportunidade.
Faça com amor a obra de Deus. Ai, irmã Renata, o Senhor me deu ministério de pregação, mas eu não sei falar, eu não sei pregar. Eu também não sei. Mas o que o Senhor coloca na minha boca, isso eu falo, irmão. Não devemos temer. Devemos se preocupar em falar bonito. O Evangelho de Jesus Cristo é simples. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo não tem dificuldade. Deus, ele não chama aqueles que é capacitado, que se acha tal. Não, Deus quer os pequenos, que não tem capacidade nenhuma para ele capacitar. E a palavra não é você que vai falar. Quem fala é o Espírito Santo de Deus. Você apenas vai ser o porta-voz de Deus. Mas as palavras quem vai dar é o Senhor. Porque de nós mesmos, a gente não temos entendimento, sabedoria nenhuma. É só o Senhor para nos dar, para nos capacitar. É só o Senhor para nos instruir na palavra dele. Né? Não fuja do chamado de Deus na tua vida. Não fuja, não vale a pena você ficar perecendo. Não vale a pena você sofrer por causa da tua desobediência. Não cometa o mesmo erro de Jonas. Se infelizmente você se encontra assim, na desobediência, não quer fazer o que Deus te mandou, desperta hoje. Toma posição diante de Deus hoje e faça o que Ele te mandou. Porque o Senhor vai requerer das tuas mãos. O Senhor vai requerer das tuas mãos. Então pensa nisso. Reflita. Né? Não espere você parar num leito de hospital. Não espere o vento do Senhor soprar na tua vida. Não espere o Senhor criar uma tempestade na tua vida. Faça enquanto você tem a oportunidade. Faça com amor. Se você tem medo, não sabe falar, pede a Deus para te dar sabedoria. Pede a Deus para te capacitar. E lembre-se, o Senhor é contigo. A palavra do Senhor vai dizer que a gente não temos que se preocupar no que a gente vai falar. Porque no momento em que nós abrir a boca, o Espírito coloca lá a palavra na nossa boca para que a gente venha falar. Que Espírito é esse, irmão? O Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos usa. Né? Não adianta um homem achar que dele vem a sabedoria. Nós não temos sabedoria nenhuma. Sabedoria ela vem do alto. É Deus que nos dá, é Deus que nos capacita. Então medite, né, nesta palavra desta manhã. E faça o que Deus colocou nas tuas mãos. Faça o que Deus te ordenou. Para que você venha atrair as bênçãos do Senhor na tua vida. Amém? Que o Senhor Jesus possa continuar falando com você, né, através do Espírito Santo. Você venha tomar posse da tua bênção, da tua vitória hoje. Saia dessa situação. Saia dessa situação. Procura voltar no centro da vontade de Deus. Amém? Essa palavra que eu quero deixar nesta manhã. Você venha ter um dia abençoado. Da glória de Deus. Fica na paz. Deus abençoe e Ele continua falando aos nossos corações. Amém? A paz do Senhor e tenha um ótimo dia.